Chegamos. Esse aqui é o Viagem ao Centro da Tela. Hoje, com uma convidada muito especial. Dorita, tudo bem, Dorita? Como é que vai? Tudo bem, tudo ótimo. Que coisa boa, que coisa incrível. Olha, eu já quero te perguntar de cara como que é morar no Caribe. Ah, é ótimo, né? Especialmente em Cuba, né? Que demais. Calor humano e da temperatura também. Coisa incrível. Bom, hoje eu tô com a Dorita, né? Diretamente. Tu tá no Brasil agora, né? Tu tá no Sim, Brasil, passando uns 2 meses. mas ela mora em Cuba, em Havana. E antes da gente conhecer a história da Dorita, um pouco da história de Cuba, outros assuntos sobre Cuba, eu quero mandar um abraço, Dorita, para os nossos parceiros aqui, a Idiomas Rio. Aprenda com falantes nativos e método comunicativo. Mais de 5 mil alunos formados em aulas online e presenciais. Chama no Insta lá, Idiomas Rio. Visite Explore Doha, roteiros personalizados e exclusivos em Doha, no Catar, com uma guia brasileira, Adriana Meia, e em todo o mundo árabe, através das parcerias da Visite Explore Doha. Para Kalu, no Japão, consultoria e curadoria para a sua viagem personalizada para o país do sol nascente. Acesse Kalu no Japão e torne a sua viagem inesquecível. E para Tribos Ecoturismo, agência com mais de 15 anos de experiência em turismo no Nordeste brasileiro. São roteiros exclusivos para todos os públicos. Chama lá o Alessandro no Instagram, @Tribos Ecoturismo. Dorita, olha só, eu quero te perguntar como que foi a tua infância? Onde tu nasceu? Onde tu cresceu? Como é que foi? Tu tinha a ideia de sair do Brasil, morar fora, morar em Cuba? Como é que foi isso? Olha, eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso, e vivi lá até os quase, a minha juventude, eu casei com 19 anos. Então foi muito cedo, né? Eu já tenho filha de 57. Então, tem outra de 54, o caçula tem 48. Sim. Então, eu casei muito cedo, tive uma infância e adolescência muito bonita, indo para a chácara, chupando cana, pegando manga da mangueira, caju, rio, né? Cuiabá tem muito rio, nadando. Então, eu tive uma infância muito bonita, né? Uma família só, é pequena, a nuclear, mas a família é extensa. Meu pai tinha 9 irmãos e minha mãe tinha 9 irmãos. Então, a família é muito grande em Cuiabá, ainda uma irmã mora lá ainda. E aí eu comecei na adolescência, ainda era muito, assim, não pensava muito em socialismo, mas também já fazia trabalhos com a visão socialista, com um tio que era padre, num bairro pobre de Cuiabá, né, um bairro chamado do Terceiro, que a gente fazia trabalho com a comunidade, né? Hoje eu estou retornando ao trabalho com comunidade em Cuba. Depois eu fiz serviço social, comecei em Cuiabá, depois fui transferida para Brasília. Meu ex-marido, que é meu grande amigo, até hoje, era do Banco Central, depois passou por... Não, era do Banco Brasil, passou para o Banco Central, e viemos para Brasília. No início, foi em 1972 que eu cheguei a Brasília, né, já com 2 filhos, 2 filhas, as mais velhas agora, e o filho nasceu aqui. E aí, eu já com a inquietação, né, o pensamento inquieto que tem que haver, eu já estava com as ideias socialistas, só que não sabia bem definir. E aí, inclusive, aqui eu vou falar até uma coisa mais íntima, porque eu tive um casamento de 20 anos, um marido maravilhoso, até hoje meu amigo, já falei, né? Só que ele tinha uma outra concepção ideológica. Eu sou uma das poucas que me separei por problema ideológico, sem briga, sem nada, mas é que eu queria realmente
trilhar esse caminho, né? E aí comecei na Associação dos Sociólogos, que eu sou assistente social e sociólogo, pela Universidade de Brasília, né? Estudei na Universidade de Brasília e depois fui professora, sou aposentada hoje. Meu nome é Maria Auxiliadora César, mas me chamam de Dora, Dorita. Agora já estão assumindo mais o Dorita na Universidade de Brasília. Porque em casa me chamam de Dorim, que é uma coisa é mais carinhoso. Dorim é mais carinhoso. Então eles falam Dorinha ou Dorim. E a primeira vez que tu foi a Cuba, qual foi a tua percepção, assim? Já foi inúmeras vezes, né? Mas eu já fui pensando mesmo no socialismo, de fazer intercâmbio, desde aqui. O que me despertou mais, que eu fui à China em 1980, para conhecer o socialismo da China. E li antes o livro ai meu Deus, agora me esqueci o nome. Irmão do Betinho, sobre a China, esqueci o nome. Mas foi maravilhoso, né, porque me despertou mais ainda, e aí eu quis conhecer Cuba, que é a América Latina, né, o Caribe mais próximo. E eu fui em 1984, né, a Cuba, primeira vez. Ano que vem vou fazer uma grande festa, eu completo 40 anos. 40 anos, que legal. E aí depois eu continuei a ir a Cuba. No mesmo ano, 84, nós fizemos uma articulação e fundamos, logo depois, em 86, a Associação Brasil-Cuba aqui no DF. E pertenço até hoje ao movimento de solidariedade a Cuba, né? E fomos crescendo aqui no Brasil, com várias organizações de solidariedade. Agora nós vamos fazer a nossa 26ª Convenção de Solidariedade em Belém. Belém. No Pará, de 8 a 11 de junho, né? Com muita animação e querendo apoiar muito mais a Cuba, porque está passando um momento bastante complicado, assim como o mundo. Né? Pois é, Dorita, qual foi as primeiras percepções que tu tivesse assim, quando tu foi morar lá? A grande diferença que tu percebeu assim, em relação ao Brasil? A primeira, bom, eu já tinha uma percepção, né? Até quando eu fui morar a primeira vez, eu morei nos anos 90. Eu fui em 1996 para morar, porque eu fiz o doutorado na Universidade de Havana, em Sociologia. Né? Então, eu já sabia, já tinha uma noção um pouco, porque eu acompanhei as etapas desde 84. Né? E a minha percepção sempre foi a da solidariedade imensa que existe no cotidiano e a solidariedade internacional. Né? Porque desde essa época, Cuba também já articulava com os países, né? E também todos os seus programas, projetos, desde 61, logo depois da Revolução, a Cuba fez uma campanha nacional de alfabetização em 1961, né, quando era atacado, inclusive, em Playa Girón. Tem pouquíssimos analfabetos aí em Cuba, né? Quase não existe. O que não existe. Não existe. Existe um percentual mínimo, mas que são pessoas que são doentes, não puderam aprender, mas mesmo assim as pessoas que têm problema, por exemplo, o autista, ele tem uma escola especial, depois vai, a pouco, indo para outras escolas, né, para conviver com alunos também, para não se separar. Além de criança não ter analfabeta, também tu não vê desnutrição em criança, isso pelo menos é o que a gente... Não vê. Não. Inclusive, a questão de criança, criança e velha é muito... É como se fosse um carinho maior, né? Você não vê criança maltrapilha na rua, limpando o vidro de carro, isso aí não existe lá, né? Existe no capitalismo. Então, agora a gente vai falar depois, né, da atualidade. Né? Não, pode entrar, fica à vontade, o que tu te sentir à vontade. O que eu quero dizer é que a realidade é dinâmica.
a realidade, como diz o nosso grande mestre Marx, é resultado de múltiplas determinações. Então, ela não é linear. A história não é linear, né? A história tem altos e baixos. E Cuba também está infensa, né, a todas as questões internacionais e nacionais. E com um bloqueio que dura mais de 60 anos. São 64 anos. E ainda mais, quando a situação está ruim econômica, por conta, às vezes, de problemas internos, que a gente tem que falar também, e mais ainda do bloqueio, o bloqueio aumenta. Na época da pandemia, o Trump editou 243 medidas adicionais ao bloqueio. E o Biden não retirou nenhuma. Ou seja, republicanos e democratas nos Estados Unidos são a mesma coisa, né? Eles representam a mesma coisa. Não, Cuba nunca pode torcer para ganhar um democrata, porque é o mesmo. É o mesmo. Obama reatou as relações diplomáticas, mas os Estados Unidos criaram tanto problema que hoje em dia não há embaixada em Cuba, em Havana, porque eles inventaram um som que estava afetando o ouvido dos funcionários da embaixada. Foi a CIA para investigar. Eu vi lá subindo nos telhados, não descobriram nada. Era um zumbido, e com isso mudaram a embaixada para outros países, inclusive ali do Caribe, mas a pessoa que vai tirar um visto, eles procuram dificultar para alimentar a migração ilegal. Então, as pessoas que têm que viajar, gastar dinheiro sem saber se vai ter o visto ou não. Além do que, Cuba, quando triunfou a Revolução, né, teve um acordo firmado que 20 mil vistos seriam expedidos por ano, e isso não aconteceu. Eles preferem a migração ilegal e também fazem tudo isso, né, inclusive com uma lei que se chama Lei de Ajuste Cubano. Todo cubano que chega nadando em barco, caindo, morrendo na costa dos Estados Unidos, se sobrevive, tem tudo. Saúde, educação, tem tudo dos Estados Unidos, para incentivar a migração ilegal. Verdade. E a lei de ajuste cubano é só para Cuba. É lei de ajuste cubano, não é brasileiro, não é mexicano, não é de lugar nenhum. É mais ou menos isso, né? Como tu resumiria como é morar num país socialista, Dorita? Olha, eu como já fui há muito tempo, né? E eu acho que morar em um país... Faz 4 anos que tu mora lá agora, como residente, né? 5, Depois que eu me aposentei, eu fico mais tempo lá e aqui. E na pandemia eu não pude vir, porque não tinha voo, né? E na pandemia eu fiquei 1 ano lá, porque eu estava... a pandemia não tinha voo, né? Então, depois houve um voo humanitário. Agora, morar em Cuba é sentir que realmente o que define as políticas sociais e o que define a vida é o atendimento às pessoas e não a lucratividade econômica. E isso a gente vê bem, inclusive essa é a minha tese de doutorado, né, que eu estudei as políticas sociais, e analisei de mais perto com argumentos, né, porque a teoria, eu fui morar lá porque eu queria estudar as políticas sociais, não de longe, porque eu acho que a gente tem que viver a realidade para aprender essa realidade e teorizar sobre ela e voltar à realidade. Então, é um movimento, né, da história e da realidade que a gente tem que aprender. E então, lá, inclusive na área de saúde, que eu acho que está mais assim agora, né, em vogue, isso se repete em todas as áreas, a questão é de atendimento às necessidades humanas, né? E agora com muita dificuldade. Depois a gente fala também sobre isso. Por quê? Porque, por exemplo, na pandemia, todos foram atendidos da mesma maneira. Cuba é um país pobre.
mas tem um polo científico que na época do período especial da década de 90, por que chama período especial em tempo de paz? É porque houve a queda do campo socialista. Com a queda do campo socialista, acabou o CAME, que era o Conselho de Ajuda Mútua Econômica, que era o conselho dos países socialistas. Então, com a queda do CAME, né, então a União Soviética, que também subsidiava açúcar, trocava, havia muita troca entre os países socialistas. Com isso, Cuba sofreu muito. Então, aumentou o bloqueio, porque os Estados Unidos estão sempre de olho quando Cuba passa por uma fase, né, mais dura, ela aumenta o bloqueio, né, como fez antes. Então, Cuba foi uma heroína nessa época, e eu vivi lá, porque eu cheguei lá, eu fui em 93, quando estava muito ruim a situação, né, e quando fui em 96 eu fui. E viver lá é também adquirir hábitos que a gente não tem aqui no capitalismo. Por exemplo? É economizar papel. Aqui a gente pega uma folha de papel que está aqui e diz assim, eu quero anotar um telefone. Então pega aqui, anota o telefone, depois que a pessoa vai embora, você amassa a folha e joga no lixo. Só com um número de telefone escrito no papel. Isso para dar um exemplo. Lá, até os médicos, quando eu cheguei em 84, foi assim. Uma amiga minha passou mal no avião, nós fomos numa consulta com o médico do aeroporto, ele pegou, tinha um papelzinho jornal, ele pegou uma tirinha assim e receitou um remédio e deu para ela. Não precisa cópias, formulários, impressos e tal, não é? Porque a questão é ver a necessidade. A necessidade é fazer uma boa consulta. Os médicos em Cuba têm uma formação humanista, tanto assim que tem muitos depoimentos dos cubanos que vieram por mais médicos. Sim, né? sim. Inclusive é uma pergunta que eu quero te fazer, por que a medicina em Cuba ela é tão valorizada e tão incrível? O que tu acha? Isso é um processo muito grande. O processo revolucionário, sem abrir mão dos seus princípios, ele foi construindo uma noção de solidariedade e construindo o humanismo. De onde vem o humanismo? De José Martí, que quase ninguém conhece no Brasil. José Martí é o herói nacional da República de Cuba. Né? E Fidel Castro foi o grande martiano da história. Então, esse humanismo perpassa a formação dos médicos. Né? É o humanismo. É o humanismo. Né? E a luta por uma sociedade melhor. Inclusive, agora nós estamos numa pesquisa analisando a intersecção dos pensamentos de José Martí e Paulo Freire. Porque Paulo Freire é mundialmente conhecido. E em Cuba existem centros que estudam Paulo Freire, tem publicação. Então, nós vamos fazer esse intercâmbio, que já tem recurso, para um estudante vir de lá, trazendo José Martí, e o daqui levando Paulo Freire. Então, vai estar muito bonito esse projeto. Mas isso aí, cada coisa que eu estou falando, tem horas de discussão. Com certeza, a gente dá pinceladas. Inclusive, eu quero uma pincelada sobre o tarefa ordenamento. O que é a tarefa ordenamento em Cuba, nesse momento? Olha, e essa tarefa ordenamento já foi em 2021, né? Já nós vamos dar um salto agora, né? Essa tarefa ordenamento é uma reforma salarial e monetária, porque em Cuba, é preciso explicar agora, que havia uma época, que inclusive era muito ruim, porque dava constrangimento para as pessoas que iam, porque eles tiveram que suspender dos cubanos não usarem o dólar. Então, às vezes, eles ficavam na porta da loja pedindo para os turistas que entravam comprar, porque estavam vendendo em dólar dentro, tinha lojas de peso cubano e loja de dólar. Isso foi em 93,
se retirou essa, né? Que Tinham chamava duas moedas daí. Aí depois construíram essa moeda que era o CUC, né? Que era equivalente ao dólar, não igual, mas tinha mais valor um pouquinho. Porque os Estados Unidos estavam com uma briga de que não ia deixar mais remessa de dinheiro de cubanos que moravam nos Estados Unidos. Então, aí, em 2021, e essa moeda, o CUC, né, essa moeda era para ficar pouco tempo, mas não deu para tirar logo. Então, ficou um tempo grande. E aí, em 2021, fizeram essa reforma salarial e monetária, retirando essa moeda. Só que também, nesse sentido, inclusive o ordenamento monetário também envolveu outros elementos. É muito complexo explicar. Tá. Uhum. Mas eu vou pelo menos dar uma noção. Tá. Né? Houve um aumento salarial significativo nessa época, muito significativo. Por exemplo, os salários sobem, os médios, os mais baixos, de 400 pesos cubanos para 2.100. Então, foi uma alta gigante. Uhum. E isso aí, hoje em dia, já está bem diferente, porque isso acarretou foram pontos positivos e pontos negativos. Porque com isso também, como o salário aumentou, foram aumentando também, em época de pandemia, de problemas do bloqueio, de aumento de medidas, porque em 2021 a gente já estava no período da pandemia. Sim. Já tinha começado em março. Em março de 2021. Né? 20, porque dezembro de 2019 houve lá na China, e os cientistas cubanos já estavam pesquisando. Ah, sim, porque aqui no Brasil, em março, foi que teve o blackout, digamos assim. Mas lá tanto que hoje, né, e aquela época também, começaram a descobrir vacinas, porque viram que Cuba, com o bloqueio muito grande, ele não conseguiria comprar vacina. E havia o bloqueio dos Estados Unidos que impedia, como impede, navios que levassem também as vacinas para lá. Então, Cuba tem 5 vacinas, por quê? Porque tem um polo científico que o grande comandante, na década de 90, em pleno período especial, esse que eu falei, da caída do campo socialista, ele ampliou o polo científico, que havia começado em 1980. Porque quando ele assumiu, né, quando triunfou a Revolução, ele disse: Cuba vai ser um país de homens de ciência. Disse isso, porque muitos médicos foram embora, e muitos professores. Está partindo de um zero, com poucos. E hoje exporta médicos. Eu digo exporta porque a solidariedade internacionalista está cada vez mais de desastres naturais, de terremotos. Cuba manda as brigadas médicas. Né? Então, quer dizer, é um esforço gigantesco de um país, e isso a gente não ouve nada aqui. Só ouve quando há uma notícia ruim. E há, porque o mundo não é assim, é cheio de contradições. Claro. A realidade é dinâmica. Cuba também não é um país que a gente pode falar de fazer uma apologia. Há erros também. O próprio Fidel escreveu um livro na década de 80, quando começou inclusive a Glasnost, né, na Polônia, com Lech Wałęsa. Então começou a minar um pouco também o socialismo em Cuba, né, no final da década de 80. E Fidel escreveu um livro, Pelo Caminho Correto, fazendo autocrítica e criticando as coisas que estavam passando errado, né, com equívoco lá. Então, aí eu saí um pouco, mas eu acho que dá para eu voltar de novo. Sem problemas, sem problemas. A gente inclusive falava um pouco sobre como é morar
num país socialista. Até eu quero deixar para acrescentar, digamos assim, ao que tu vai falar, até te perguntando coisas práticas, coisas simples, como, por exemplo, ir no mercado, como é que é esse processo, como, por exemplo, um aluguel, alugar, por exemplo, um imóvel. Tu me comentou antes, na pré-produção, né? A gente estava falando que tu mora numa casa alugada. Como é que é, por exemplo, esse processo, tanto da casa quanto do mercado, aí em Cuba? Olha, antes de falar sobre isso, eu queria complementar a questão de como a diferença que a gente sente. Durante a pandemia, eu fiquei em casa, né? Dentro da casa. Nessa época, eu alugava uma parte de uma casa, mas estava dentro da casa da pessoa, né? E o consultório da família, que é uma instituição muito interessante, que é por bairro, a enfermeira da família ia passando nas casas e dando Prevengovir, que é um remédio sublingual para aumentar a imunidade. Ou seja, o cuidado é imenso, né? É imenso. Bom, aí a questão do aluguel, há diferentes aluguéis, porque uma estrangeira, eu sou estrangeira lá, né? Sou de outro país. Só que Fidel Castro, inclusive, falava, não chamem de estrangeiros as pessoas que vêm estudar em Cuba, vêm morar. São pessoas de outros países, são amigos de outros países, porque ele achava que estrangeiro dava uma conotação negativa, né? Eu sempre digo isso também. E aí o aluguel, para mim, né, para eu que sou estrangeira, eu pago mais. O aluguel de uma casa, que eu moro sozinha, que tem cozinha, quarto, sala, banheiro. Esse que eu vou morar agora vai ter até uma varanda bonita fora, assim. Então, eu pago $300. Em Havana. Que é muito dinheiro em Havana. Sim. Muito dinheiro em Havana, né? Aqui eu alugava também, às vezes, um kitnet, quando eu tinha muito trabalho, porque eu fico mais na casa do meu filho, e aí resolvi fazer um apartamentinho na casa do meu filho, porque eu estava gastando muito com o aluguel do kitnet. Né? Eu pagava mais um pouco da kitnet aqui do que o que eu pagava lá. Agora, para o cubano, por exemplo, alguém que chega de uma outra província, porque lá são 15 províncias, né? E mais a Ilha da Juventude, né? Que é um município especial, Ilha da Juventude. Então, esse cubano que chega, ele paga, né? Eu não sei bem o valor de hoje, mas deve ser igual. Só que o peso cubano aumentou de valor. Porque $1 ou $2. Uma cesta básica, mais ou menos uns $3. Eu ia na bodega com uma amiga minha. Uma cesta básica, $3. Que era assim, arroz, feijão, né? E na época de 80, é por isso que eu falo, os momentos mudam, os períodos. Na minha tese, eu analiso década de 60, 70, 80, 90. Depois eu estudei mais com outras colegas para complementar meu estudo, né? Tem um livro até sobre isso. Então, esse valor, hoje em dia, aquela época valia 24 pesos, $1. Então, era bem diferente. Hoje, vale 120 pesos, $1. Então, aumentou muito a situação e os preços, hoje em dia, subiram muito. Mas mesmo com essa suba, ainda se mantém na casa de $3 uma cesta básica. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Só que os produtos diminuem também. Então, como o cubano tinha uma cesta básica antes, que cobria tudo, até sobrava. Eu me lembro, manteiga, era rum também, cigarro, que até hoje também tem um cigarro na cesta básica, né? Eu ia com minha amiga, voltava com um saco depois. Hoje em dia está diferente, né? A gente tem que colocar a questão como é, né? Apologia não vale. Nós temos que falar das grandes vitórias de Cuba, desde Playa Girón,
que foi a primeira derrota, né, militar, mas não política, né, porque seguiu a Revolução quando eles pensavam que ia acabar. Aliás, quando foi o barco Grama, o navio, do México para Cuba, eles perderam homens. Por quê também? Seguindo o humanismo de José Martí, que uma pessoa é importante, caiu uma pessoa no mar, no barco Grama. Outras. E algumas pessoas diziam, aliás, o barco que dava 9 pessoas, estava com, sei lá, 80, 70 pessoas em cima do barco. Eu conheci até o dono do barco, que vendeu o barco a Fidel, chama Quat, um velhinho maravilhoso. Ele só tinha raiva de Fidel, porque Fidel não deixou ele entrar na embarcação. Inclusive os idosos, como tu estava falando no início, eles são muito valorizados, né? É. E tem muitas pessoas acima de 100 anos, né? Em Cuba. Porque a expectativa de vida em Cuba é alta. Bem alta. Uhum. É alta. Então, hoje em dia, tem muitos serviços que estão prejudicados, né? Por causa desse bloqueio tão forte e de algumas outras coisas que acontecem dentro do país. Porque a gente tem que ver que a geração que fez a Revolução e que viveu também o anterior à Revolução, e Cuba era basicamente um prostíbulo dos Estados Unidos, um cassino, né, porque tinha cassino para todo lado, os milionários de Miami iam passar a férias nas casas maravilhosas que hoje são transformadas em organizações, né? A Federação das Mulheres Cubanas está em uma casa lindíssima, né? Em plena avenida, Passeio, que é uma avenida maravilhosa. Ali viviam milionários, às vezes viviam pessoas que deixavam para... O nome dessa organização, desculpa? Federação das Mulheres Cubanas. Uhum. Lá as organizações, né, de massa, chamadas organizações de massa, dos pioneiros, que são os meninos pequenos, da juventude, do ensino médio, a FEU, que é a Federação dos Estudantes Universitários, essas organizações de massa, né, elas têm um trabalho conjunto, que é isso que é uma maravilha, né, lá em Cuba. Eu acho que a intersetorialidade também e a interdisciplinariedade faz com que as pessoas também tenham participação. A participação, eu acho, é uma constante. E isso aí é que até hoje a população resiste. Uma população não ia resistir, né, assim. E há pessoas jovens saindo daí, porque não tem a formação, ou não por fator de ir contra, a maioria pelo menos, o socialismo, mas porque querem consumir melhor, ter uma outra vida. Aqui eu vejo muito desperdício, né? A gente desperdiça muita coisa. Então, essa vida simples que me encantou. Entendo. Eu vou andando na rua, vou cumprimentando as pessoas já me conhecem, entendeu? Os vizinhos, se falta uma coisa na casa, poxa vida, eu estava precisando de um ovo. Então a outra, não, peraí, traz 2 ovos. A outra está precisando de outra coisa. Essa solidariedade também vale muito lá. Então eu fico assim. E também, Cuba foi eleito o país, o destino melhor para o turismo. Pois é, a gente vai entrar no assunto turismo. Mais tranquilo. Eu quero, em tudo que a gente for falar, é sempre uma pincelada, porque seria muito amplo a gente discutir grandes diferenças, né, entre o socialismo e o capitalismo, mas, por exemplo, nas relações de trabalho, o que tu poderia me dar como comparativo, até para a gente poder, né, enfim, aplicar nessa questão dos $3 para uma cesta básica, né? Eu falo na questão das relações mesmo de trabalho. Como que tu poderia traduzir isso para nós aqui, que a gente tem essa vida do capitalismo aqui no Brasil, né? De ter de ter o empregador, de ir para a empresa. Como que tu poderia me traduzir?
Olha, esse aí é um ponto de vista, talvez assim, é muito pessoal, né? Porque isso também não é, quando a gente fala de alguma coisa, a gente está falando do nosso ponto de Com vista, certeza. né? E daquilo que a gente viu. Há coisas que a gente não viu, mas que pode afirmar, como sabe? Esqueci da palavra. Pode fazer não uma afirmação, né? Mas um pressuposto, quem sabe. E eu vi, por exemplo, no caso das presidiárias. Eu estudei aqui, né? Aqui na minha dissertação de mestrado, foi as presidiárias. E quando eu cheguei lá, eu quis visitar um presídio, né? E quando elas saem, né, da prisão, elas são colocadas em um trabalho. Então, são acompanhadas. Elas Qual não tipo de levam, trabalho, por exemplo? por exemplo, ela trabalhava num consultório médico, como atendente. Ela não tinha formação superior, de nível superior. Depois ficou grande amiga minha, a gente saía junto, ela se relacionava com os vizinhos, por isso que eu estou falando. Essa questão, por exemplo, na universidade, né, as pessoas que são secretárias da universidade, e tem os professores, doutores, tal, né? E a relação é muito, muito franca, muito aberta, muito de pessoas que... não, eu estou precisando pintar a unha agora, tal, vou pintar. Essa era a Margarida, lá do Instituto de Sociologia. Então, eu estou falando coisas que eu via, né? Claro. Então, eu acho que o ambiente de trabalho, em geral, a gente pode dizer, na maioria do que eu vi, é muito assim. Inclusive, na época do período especial, que estava difícil, que inclusive começaram algumas pessoas a contratar pessoas para limpar ou para lavar uma roupa, as pessoas não são as empregadas. Elas não ficam lá no quartinho delas, né? E comem o que a patroa colocar no prato. Não, elas sentam na mesa, junto. Né? Olha, eu tinha uma casa que até quando eu cheguei, eu falei, nossa, estranhei. Quando eu cheguei, a moça falou, vocês não vão almoçar? Eu já vou almoçar. Essa era a empregada. Parênteses, né? Então, não sei, isso pode acontecer em outras casas, que a moça fica mais em casa, que a patroa seja ruim, nós somos humanos, né? Lá não tem ninguém de asinha de anjo, né? E também, eu acho que de demônio é difícil, mas deve ter gente que faz isso, né? Então, a gente tem que ter claro que o que eu não estou falando é uma coisa que todo mundo é anjo de asinha. Sim. Me fala, por exemplo, dessa menina que começou lá na secretaria do consultório, tá? Aí, por exemplo, como que tu vê como tu vê o trabalho dela? Ela trabalha mais do que o brasileiro, tu acha? Não. Acha que ela trabalha mais ou menos a mesma coisa? A mesma coisa. Como tu acha que é valorizado o trabalho dela? Até pela questão salarial, por exemplo. Como tu vê? Não, o salário é o mesmo de outra pessoa com a mesma função. Inclusive, as mulheres ganham Que seria quanto? Na mesma função. Entendi. Não, ela devia receber salário mínimo. Devia receber salário mínimo. Mas tu estava citando... Agora é o seguinte, né? Há pessoas que têm o preconceito. E lá em Cuba também há. É preciso desmistificar o cubano como anjo. Isso aí não pega mais, né? Dizer assim. E tem cubanos que hoje, inclusive, aumentou o roubo, né? E numa época não tinha. Da primeira vez que eu fui, os hotéis não tinham nem chave na porta. Sim. E eu deixava até máquina de fotografia, que agora a gente tira com celular. Né? Todo cubano tem celular. É difícil você encontrar um que não tem celular. E a internet? Como é que é a internet? A internet é ruim. A internet oscila muito. Eu consigo lá fazer. Eu estudo até teclado nas horas. Né? E Pilates eu faço também, né? Por causa da idade, também tem que fazer exercício, né? Então, eu faço isso lá e online. Às vezes não entra, né? Porque os Estados Unidos até isso bloqueia, porque tem os cabos, né? Eu não entendo bem dessa área, mas tem os cabos.
né, da internet. A Miami está a 140 quilômetros de Havana, são 90 milhas. Então, Sim. ali eles podem bloquear tudo. Muito perto. E existe rádio e televisão, inclusive a rádio, eles puseram o nome de José Martí, a rádio contra-revolucionária, que entra com as ondas dentro de Cuba. Eu, quando morava lá nos anos 90, às vezes entrava na televisão. As ondas de lá contra-revolucionárias. Inclusive, o bloqueio é por vários, e as interferências, né? Tem até um livro que chama O Bloqueio pelo Ar, né? Existe também. Então, é bastante complicado, né? Essa resistência do povo é porque há participação. Né? Eu queria até falar um pouquinho sobre participação. Pode ser agora? Claro, por favor, por favor. Porque, por exemplo, a política econômica e social, chama assim. Ou seja, o social não é apêndice do econômico. É política econômica e social. Porque na política econômica e social está incluída também cultura, está incluída agricultura, está incluída uma série de itens. E essa política, eu estava lá quando foram feitas as discussões, porque a população se reúne pelo local de trabalho, pelos CDRs, que são os Comitês de Defesa da Revolução, nos bairros, para discutir quem faz as emendas às políticas é a população. O parlamento manda um projeto, e esse projeto é discutido e voltado quantas vezes for necessário. Nessas assembleias, nessas comissões. Essas comissões. Depois é aprovado na Assembleia Nacional do Poder Popular, que tem representação de canavieiros, de professores, de cientistas, de taxistas, de todo mundo que queira ser votado, porque a população é que escolhe, né, os candidatos. E aí vai por patamar. Né? É difícil eu explicar assim rapidinho, não dá para explicar. Mas tem uma eleição, nós damos um curso aqui na UNB desde 2007 sobre Cuba. E tem um item que é o sistema político eleitoral. É uma pessoa que estudou isso lá atrás, mas que vem renovando os dados e tudo, né? É o Hélio Doyle, até um jornalista, que eu acho, agora é até diretor da EBC. E então, esse curso, teve aluno que perguntou, pois é, professora, está no programa Sistema Eleitoral, e Cuba tem um sistema eleitoral? Quer dizer, tem pessoas que não sabem, é o Hélio aqui. O Hélio é diretor da EBC. Ele, inclusive, que idealizou o NES-Cuba. Ele pensou em criar um núcleo de estudos cubanos. Eu digo sempre isso, ele diz, não, Dora, mas você pôs para frente. Eu digo, então somos nós dois. Porque o núcleo existe há 27 anos. NES-Cuba, entendi. Bom, ainda uma questão relacionada à saúde e à educação. Assim, eu te pergunto algo bem prático, por exemplo, alguém precisou de um atendimento de urgência, assim, o que aqui no Brasil tem o nosso pronto-socorro, a nossa UPA, né? Precisou de um atendimento de emergência, de urgência. Como é que funciona, assim, na prática? Olha, a questão em Cuba, que eu acho que eu tenho que explicar antes de falar isso, e aí já falando também, porque aí vai ver como funciona, porque existem em cada bairro os CDRs, que eu já falei, os Comitês de Defesa da Revolução. E em cada bairro existe o consultório da família. Em geral, e não são todos, o médico mora no consultório. 24 horas. Ele conhece o calo da Dona Maria, da esquina, que sofre com aquele calo, isso eu vejo, né? Ela conhece a dor de cabeça constante de fulano, né? A dor no joelho de não sei quem. Então, quando existe alguma coisa, alguma emergência assim, é imediatamente. Os vizinhos, pela solidariedade, o médico e tal, e às vezes tem dificuldade com a ambulância. Mas eu, por exemplo, já levei um vizinho que estava passando mal, ele tinha problema cardíaco, né? E fomos correndo, e eu tinha carro na época,
fomos correndo para o hospital. Não pagou para esse postinho, para esse posto, digamos assim. Ele entra, é urgência, ele não tem que sentar para preencher uma ficha para saber se ele pode mostrar nada. É só entrar e já ir lá porque sabe que é morador. Né? Então não paga nada. E essa época que eu fiz isso com esse vizinho meu, né, o Carlos, ele até já morreu, eu ia para o hospital e esse hospital tinha os bancos tudo com furo no sofá. E tinha gente que ia lá, estrangeiro ou jornalista, e via, olha, os bancos do hospital têm buraco. Né? Uma amiga minha, inclusive, um dia falou, ai, Dora, eu fiquei triste lá em Cuba, porque eu fui com uma amiga fazer uma consulta de emergência. Quando eu cheguei, não estava funcionando o elevador. Nós tivemos que subir de escada. Eu vi uma senhora sendo carregada pelo enfermeiro subindo de escada. A outra amiga foi no banheiro, não tinha papel higiênico. Aí eu fiquei olhando para ela e falei, não, eu quero saber o principal. Sua amiga foi bem atendida? Porque ela estava falando coisa do papel higiênico, do elevador. Ela falou, não, foi muito bem atendida. Eu falei, então, o melhor seria que o elevador estivesse funcionando, que tivesse papel higiênico no banheiro, mas o principal você não falou, que foi a atenção à pessoa humana. Isso aí você não falou. Aí ela ficou me olhando assim e falou, é mesmo, Dora, você me deu uma lição agora. E a gente falou várias vezes aqui no cuidado com as pessoas, né? Em vários momentos, em vários assuntos, né? Surgiu esse tema, o cuidado com as pessoas. Acho que isso é algo bem importante. Eu quero avançar para umas perguntas que eu costumo fazer, Dora. Para todos os países que eu converso aqui, a gente já está em 22 ou 23 programas iguais a esse que a gente está fazendo agora. Eu quero te fazer também a seguinte pergunta. O que tu acha que é melhor em Cuba do que no Brasil? A primeira coisa que te vem na cabeça, o que tu me responderia? Olha, eu só posso responder a coisa mais assim, é a solidariedade. Porque aqui fica uma palavra tão vazia aqui. Parece que a solidariedade é você dar um pedaço de pão na rua para uma pessoa. Não é isso. Ser solidário é de dentro do coração. Sabe? Ser solidário é ser permanentemente solidário. Não é você fazer uma ação esporádica, um dia, uma hora. Então, lá as pessoas têm isso de dentro. É uma coisa normal. Lá em Cuba, nós damos o que temos. Não damos o que nos sobra. Essa é uma frase que todos falam. Nós oferecemos o que temos, não oferecemos o que nos sobra. Então, isso dá uma dimensão. Essa questão, eu vivo muito assim, muito mais tranquila da minha cabeça lá e do meu coração do que aqui. E eu acho que nós devemos lutar muito pelo Brasil, porque o nosso país é um país maravilhoso, é um país com muita riqueza, é um país que tem tudo, e é um país de pessoas solidárias também. Só que é tantos problemas sociais e de querer ser mais rico do que é. Os ricos estão cada vez mais ricos, como dizia o Marx, né? Que o nosso país dava para não ter miséria. Eu digo, eu gostaria que fosse socialista, mas se não for socialista, não precisa essa miséria que tem. Gente que morre de fome. Exatamente, gente que morre de fome. Inclusive, eu já quero emendar uma outra pergunta, que é o que é melhor, então? Já está dando uma pincelada aí. O que é melhor no Brasil do que em Cuba? Olha, difícil. Porque eu penso muito nas coisas mais subjetivas também. Agora, eu acho que o objetivo é a questão da busca, porque não chegou lá, da busca da igualdade. O igualitarismo, sempre.
E aqui em Cuba, aqui no Brasil... A busca da igualdade. Tu acha que a gente aqui no Brasil tem buscado a igualdade? Não, lá em Cuba. Ah, sim, em Cuba, não. A busca da igualdade. Aqui nós temos cada vez mais, com o neoliberalismo e tudo isso, né, não que nós sejamos maus, mas nós temos um individualismo arraigado. Então, eu vou me salvar, então o resto, e não é todo mundo assim, porque eu vejo pessoas solidárias no Brasil. O mundo é contraditório, tem paradoxos de todo tipo. Agora, por exemplo, eu sempre digo de um paradoxo incrível que há em Cuba. Não tem aspirina, nós estamos dando um apoio, levando malas de medicamentos. Não encontra aspirina, não encontra um antialérgico. A necessidade de medicamentos está grande lá. No entanto, né, e a gente tem que apoiar mais ainda, por conta de bloqueio, de uma série de coisas, da pandemia, de tudo. Mas lá tem uma grande contribuição na área médica. Lá tem um remédio que ninguém sabe aqui, que chama Eberprot P. E eu sei até os nomes, que as pessoas falam, como é que você sabe o nome? Porque é transparente na televisão. As discussões da área médica, tudo se vê na televisão. Para que é esse remédio? Esse remédio é para a cura do pé diabético. É difícil a pessoa cortar o pé e a perna. Aí, Eberprot P. Eu falei sério. Que é bem comum o diabético ter que amputar. Amputar. Né? Uma vez a gente estava dando aula e uma menina começou a chorar. E aí eu falei, uai, o que foi que nós falamos? Ela falou, não, é que meu pai tirou a parte da perna. Eu sabia disso. Não é uma prática de Cuba, então. Lá tem a cura do vitiligo, da psoríase. Não é 100%, porque isso tem fator emocional. Né? Agora tem o Neuralcin, que é para melhorar a qualidade de vida de quem tem Alzheimer. Alguém sabe disso? Não, provavelmente não. Vacina contra o câncer de pulmão em determinados estágios. Não é todo mundo que pode tomar. Inclusive tem que ver qual é. Né? Tem a operação, é o único país que faz a operação em retinose pigmentária, que é uma cegueira progressiva. Né? E mal de Parkinson, por exemplo, a pessoa melhora muito, não tem cura mal de Parkinson, mas tem uma instituição desse polo que chama CIREM, que é um centro de neurologia, que faz um tratamento que eu vi pessoas que foram da Paraíba, né, e eu acompanhei lá. E vi quando ele chegou e quando ele saiu. Inclusive, ele queria caminhar em Havana Velha. Eu falei, ele não vai poder caminhar, né? Ele chegou com aquele andador lá, não podia nem andar direito, pois ele andou em Havana Velha, com uma viagem e andou. Então, esse centro de neurologia, e tem muitos outros remédios, né, para várias doenças. Essa vacina do câncer do pulmão é incrível, né? Bom, eu também quero te perguntar, que é uma pergunta tradicional, que eu também faço para todo mundo aqui. Eu acho que tu também já deste algumas pinceladas lá no início, que é com relação aos hábitos. Eu quero saber duas coisas. Um hábito brasileiro que tu tem morando em Cuba, e eu não saberia te exemplificar agora algum, sei lá, o hábito de repente da comida caseira do Brasil, não sei, talvez seja. E eu quero saber também um hábito que tu tenha adquirido, que é um hábito, poderia dizer que é bem cubano. É um hábito bem cubano. Sei lá, de repente o do charuto, não sei se seria, mas algum hábito que tu pudesse contar para nós aqui no Brasil, que seria algo bem cubano. Olha, eu não sei não, mas eu acho, por exemplo, eu em Cuba, eu aprendi a comer coisas que eu não comia aqui. Por exemplo? Porque, por exemplo, pimentão. Pimentão? Eles comem muito pimentão. Eu não comia. Claro que eu não como pimentão cru, porque é indigesto, né? Mas eu aprendi a comer. Banana eu não comia muito aqui. É porque o problema lá é o seguinte, não tem isso
come aquilo, entende? Porque tem carências. Às vezes você sai e não acha, por exemplo, o mamão que você quer comprar. Você compra banana. E as pessoas compram numa boa isso. Então, o hábito, não é o hábito, mas eu acho que até é um hábito mesmo em Cuba, que eu gosto muito, que aqui o brasileiro é muito alegre também, né? É dança. Porque a cultura está entranhada em todo lugar que vai. Eu tenho uma amiga dermatologista que foi a Cuba comprar um remédio, inclusive de vitiligo, para vitiligo, né? Chama melangenina. Ela foi lá para uma pessoa riquíssima, que pediu para ela comprar e que não queria ir, porque já estava com mancha no rosto e tal. Pagou para ela, inclusive, o Hotel Nacional, que é caríssimo. Que é um marco. Então, ela foi e chegou lá, eu vi que ela estava meio assim, Dora, você vai me acompanhar, você vai isso, você vai aquilo. Eu vi que ela estava meio nervosa, e ela até é uma pessoa progressista e tal. Mas aí, quando ela chegou um dia, ela me falou, Dora, vamos conversar. Quando eu cheguei, você não notou que eu estava? Eu falei, eu notei, mas eu não perguntei, porque ela falava, e no ônibus, como que a gente faz? E no carro, não sei o quê. Aí ela falou, olha, me falaram, e eu acreditei, que o cubano era um povo triste, andava cabisbaixo, cheio de problema, passando necessidade, morrendo de fome. Eu falei, aqui ninguém morreu de fome. E aí ela disse assim, e o que eu vejo aqui é uma alegria. As pessoas estão sofrendo porque está uma situação difícil, mas tem música para tudo quanto é lado, ela vai falar. Que legal. Então, se é música, a televisão é uma alegria, nas esquinas. Estão esperando fila, estão com, às vezes, uns rádios deste tamanho. Que legal. Tocando música e todo mundo, e já vai andando até dançar. Ela falou, olha lá aquela moça, ela ia andando com rádio, com a coisa aqui do celular, né, e dançando. Então, isso aí é um país de gente alegre, que resiste muito e que isso aí tem que acabar. Né? Esse bloqueio tem que acabar também. Porque aí eles vão ver se Cuba vai, né, resistir ou não, que resiste há muito tempo. Já são 63 anos de bloqueio. E recrudesceu na época mais difícil. Então, isso é muito difícil. Hoje em dia está... Quem vai a Cuba vê que a situação está difícil, porque os preços estão altos, ninguém morre de fome, mas tem pessoas insatisfeitas, claro. Tem que estar em umas filas para comprar coisas. Né? Essa é a realidade. Eu tenho umas perguntas também sobre o turismo, tá? E a gente também já falou um pouco. Quero deixar um abraço para o meu amigo Gustavo, um entusiasta. Já foi, acho que 4 ou 5 vezes, daqui da minha cidade, meu colega de trabalho. Já foi 4 ou 5. Gustavo Harter. E ele é um grande entusiasta, já foi algumas vezes aí, e a gente conversa um pouco sobre o turismo ali. Eu quero te perguntar qual local daí de Cuba, de Havana, enfim, é um local que tu vê que é muito valorizado pelas pessoas quando eles vão, quando um turista vai para Cuba, é muito valorizado. Mas que tu nem acha assim um lugar tão impressionante. Não seria um dos lugares mais impressionantes para ti. Qual tu acha que seria esse lugar? Olha, aí vai depender muito, né, do turista que vai, né? Tem turistas que vão para aproveitar as praias, que são maravilhosas. Agora tem os caios, que são lindíssimos, né? São pequenas ilhas em torno, né? Tem até um Caio Santa Maria que construíram uma estrada em cima do mar. O Caio Santa Maria eu já fui de ônibus, parece que você está no meio do mar, né? Que você olha assim de cima do ônibus, parece que o mar... Como se chama? Cairo? Caio, é um caio. Caio são pequenas ilhas, Esse é o Caio Santa Maria. Eu vou pesquisar aqui. Os turistas que querem mais o turismo esse de praia, né, de massagem na praia, essas coisas todas, vai para os caios. Antes era Varadeiro, mas até hoje né? Varadeiro é a praia mais... É como se você vai ao Rio, não foi a Copacabana. Copacabana, entendi. Né? Então, o Varadeiro é essa praia. Tem o Caio Largo, que é lindíssimo, que eu conheço também. Meus filhos, quando foram, nós fomos Caio Largo. Tem
Esses são os lugares que tu acha que o turista busca, mas que nem é tão bonito assim. Mas não, esse aqui bonito. É lindo. Esse aqui é lindo. É bonito. Mas eu quero saber um lugar que o turista valoriza muito. O turista valoriza muito, mas o morador não é um foco do morador. Não, também gosta. Não pode ir, porque o Caio Largo, quando eu fui, tem um grupo de cubanos, porque lá tem estímulos aos trabalhadores. Então, tem os trabalhadores mais destacados, né? E aí ganham, que pagam menos, né, em peso cubano, os lugares nesses locais. Não é Caio Largo é esse aqui. É lindo também. O Largo é lindíssimo. Tem meu filho foi também, ele mergulhou. Eu fui até um pedaço e não consegui mergulhar. Eu levantava a cabeça e não consegui. Entendi. Eu quero te perguntar também de outro lugar, que de repente não seja praia. Deixa eu só te falar uma coisa. Claro, eu falei dos turistas, né? Mas aí tem aqueles que vão mais pela história, são militantes aqui de Paris. Entendi. Então, por exemplo, mesmo os turistas, eu acho que visitam o Museu da Revolução, porque o Museu da Revolução conta a história. Aí no museu está atrás o iate Grama, que Fidel saiu, né, do México e foi para lá e desembarcou. Eu ia até falar antes, já acabei não falando, que foi uma derrota militar, mas não foi política, porque 6 anos depois triunfou a Revolução. E com esse otimismo revolucionário, né, porque Fidel tinha um fuzil depois da derrota, quando chegaram, né, morreram muitos, e o Raul Castro chegou com mais 3 fuzis, e ele falou assim, temos 4 fuzis, ganhamos a guerra. Aí todo mundo começou a rir, né, e 6 anos depois ganharam. Então, tem que ter também, né, nesses programas de ação, tudo tem que ter uma vontade política, né? Uma outra dica que tu me daria, assim, de passeio turístico, já citou a questão das praias, já citou a questão histórica. Uma outra dica tua como moradora, qual seria uma outra dica do turismo? Olha, eu particularmente gosto muito de ir nos lugares mais simples, onde tem a rumba, né? Onde tem o som, que o som é uma dança também interessante, uma música bonita. Tem muito hip hop, né? Lá na ilha, tem grupos de hip hop. Agora, tem os bailes folclóricos, inclusive nas praças, porque isso aí não custa muito para a pessoa ir. Tem os balés maravilhosos, eu gosto muito de balé, né? E o balé, por exemplo, até há pouco tempo, não sei agora como está, mas era assim, $10 para o estrangeiro, mas para o cubano era 10 pesos cubano. Era assim, por exemplo, eu que tenho residência temporária lá, eu vou ao Morro Cabana, que tem que eles fazem o canhonaço, né, que é um canhão das 9, o canhonaço. O que é isso? E relembra no morro os ataques dos piratas, né, e eles fechavam as portas para os piratas não entrarem. Então, a cerimônia toda que faziam, porque a história é muito presente, essa é outra questão também. Né? Então, eles fechavam os portões para não deixar entrar e faziam um desfile falando, vamos fechar o portão, tem umas palavras de ordem. Essa cerimônia eles fazem também, chama o canhonaço das 9. A gente escuta o barulho dos canhões por todo lado de Havana. Né? E aí, no Morro Cabanha, tem uma comandância do Che, que quando o Che Guevara chegou com os revolucionários, ele tinha um escritório, por isso que é a comandância, né? Tem um pequeno museu da mesa que ele trabalhava e tal. Tem muita coisa para dizer, inclusive tem um amigo grande que dá aula também no Cuba, e foi vice-ministro de Che Guevara. Hoje ele está com 92 anos e dá umas aulas belíssimas. Demais. Nossa, assim, seria tanta coisa. A gente já vai ter que encerrar, infelizmente.
Eu quero te deixar... Tem muita coisa para falar, mas não dá. Com certeza, com certeza. Eu adorei que tu falou da questão do teu doutorado, né? Quem sabe num outro momento a gente conversa especificamente sobre a tua pesquisa, talvez seja bem interessante. Eu tenho certeza que seria bem interessante. Eu quero te deixar à vontade nesse encerramento para alguma consideração final. Eu quero te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Obrigado mesmo, de coração. E te deixar à vontade para falar sobre algo que a gente não tenha abordado, enfim, algum tema. Fique à vontade. Não, eu gostaria de falar que a questão também que a gente batalha muito, que aliás eu repeti a palavra batalha, é uma batalha de ideias. Eu acho que o Fidel era chamado soldado das ideias. Né? E Martí falava, trincheira de ideias valem mais que trincheira de pedras. Né? E também tem muitas frases dessa de Paulo Freire, que a gente tem que ir pelas ideias, deixar a educação bancária, que só despeja conhecimento na cabeça. Não, nós temos que problematizar, discutir, criticar e superar. Então, eu acho que a leitura é importante. Nós fizemos agora um livro, eu tenho um amigo meu que é cubano, que trabalha agora na Universidade do Pará. Nós fizemos um livro que é muito interessante, posso mandar para você o link depois, porque está no portal da UNB. É sobre o Partido Revolucionário Cubano de José Martí, onde ele coloca a ética na política, a união das diferentes classes, a unidade é uma constante. Então, são vários capítulos e é dedicado ao público brasileiro. Eu estou muito entusiasmada com esse livro. Demoramos uns quase 7 anos para sair. Tu também é escritora do livro. Eu sou com o Dionísio. E nós já apresentamos até lá em Cuba, num grande evento internacional. E eu acho o seguinte, nós devemos lutar pelo nosso Brasil, pelo nosso SUS. Né? Eu acho que pegar essas experiências boas, não para transladar para outro lugar. É esse livro aqui? Esse. Você Dionísio Lázaro e Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. E esse aí é uma coisa linda. Tem um negro ali atrás que põe a mão assim no ombro de José Martí para você ver como ele era, né? Inclusive ele escreveu coisas lindas contra o racismo, né? José Martí são 28 tomos das obras completas. Nós fizemos pesquisa nas obras completas. Né? E vai sair impresso só o semestre que vem. Então, essa é uma concepção ético-política original. É do partido. Né? Por que Cuba tem só um partido? Porque o partido não indica o candidato. Quem indica o candidato é a população. Então, é por isso. Bom, essa é outra discussão. Demais. Bom, muito obrigado por esse momento. A gente teria muito mais o que partilhar e eu teria muito mais para te ouvir. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão entrar nesse vídeo teriam muito mais para te ouvir e do fundo do coração eu espero um dia que a gente se fale novamente com outro tema, talvez até um dia. Tu estava citando que tu faz algumas aulas online, de repente quando tu estiver lá em Cuba também. E eu não falei nada do projeto nosso lá em Cuba. Então, fica aí registrado, o Rincão do Brasil em Cuba, Memorial Hélio Dutra, há 13 anos, tá? Que existe. Recebemos brigadas lá, fazemos cursos, trabalhamos com a comunidade, por isso que eu falei, estou voltando àquele meu início lá, quando eu ajudava o meu tio padre lá em Cuiabá. Então, o entrelaçamento entre os dois países. Eu acho que é isso que a gente tem que fortalecer. E a gente entrelaçou assim também o início do nosso papo com o fim do nosso papo. Muito obrigado para quem assistiu. Tá. Dorita, muito obrigado de coração e a gente se vê. Eu agradeço muito, porque eu sou também da Batalha de Ideias. Um beijo grande para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.